Queridos irmãos, hoje e no próximo domingo nós leremos trechos do capítulo 18 de São Mateus, o capítulo no qual está o chamado Sermão Eclesiástico, a coleção de ditos de Jesus sobre a igreja, ou sobre como deve ser o nosso relacionamento na igreja. O trecho que nós lemos hoje diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. A primeira coisa que chama a atenção é que Jesus fala sobre o pecado dos irmãos. Quer dizer, nós todos, embora sejamos convertidos, conservamos a inclinação ao mal. Todos nós pecamos. Todos nós, portanto, temos o risco de pecar contra alguém, de ofender alguém. Há um outro versículo no qual Jesus diz assim: é necessário que hajam ofensas ou escândalos, mas ai daqueles por quem eles vierem. Essa palavra no grego, escândalo, é uma palavra que tem múltiplos significados. Um deles é aquela placa que está sobre uma ratoeira e na qual se coloca a isca para que um animal caia, digamos assim, naquele alçapão. Portanto, nós podemos falar que a ofensa, de certo modo, é uma isca que Satanás planta. Uma isca que nós todos corremos o risco de engolir. Isso acontece toda vez que nós colocamos dentro do nosso coração a ofensa e nos tornamos, por assim dizer, ofendidos com aquilo que se fez. O que Jesus diz aqui: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo, é impossível para alguém que abraçou uma ofensa de corpo e alma. Se ele está ofendidinho, jamais ele irá procurar a pessoa que o ofendeu para tentar ganhá-lo. Pelo contrário, vai se afastar. Ela me ofendeu, ele me ofendeu, ele pecou contra mim. Portanto, se alguém tiver que ir até alguém, é ele. Ele que vem até mim me pedir perdão, porque ele errou. O que o Evangelho diz aqui é muito forte. Está dizendo: se ele pecou contra ti, se ele te ofendeu, você tem que dar o primeiro passo, ir atrás dele, para tentar ganhá-lo de volta. Portanto, o nível de humildade que Nosso Senhor supõe aqui é muito alto. É de uma humildade que não é apenas a humildade de aceitar uma ofensa como um fato normal da vida, mas
também é a humildade de entender que aquela pessoa é maior do que a ofensa que ela me fez. É a humildade de eu me colocar na posição de compreendê-la, de acolhê-la, sem entrar no jogo de ele está errado, eu estou certo. Se eu estou certo e ele está errado, então ele é que tem que tomar a iniciativa. E aí, nunca a situação se resolve. Por quê? Porque a outra pessoa errou por alguma fraqueza, inclusive de entendimento. Não entende. Não compreende as coisas. Portanto, isso para nós é importante, porque coloca diante dos nossos olhos a necessidade de ganhar o irmão, a necessidade de ir atrás, a necessidade de, alguma maneira, incluir aquela pessoa sem jamais, digamos, torná-la uma espécie de pária na minha convivência. Não. Eu preciso ter a maturidade de querer ganhar o irmão. Aqui, quando alguns falam de correção fraterna, no meu entendimento, esse versículo é mais amplo do que a correção fraterna. Porque não se trata apenas de querer corrigir a pessoa, mas de ganhá-la. Por exemplo, alguém pode corrigir o outro de maneira brusca, de maneira pouco caridosa, e a correção até pode ensinar algo àquela pessoa corrigida, mas é feita de tão maus modos que não ganha a pessoa. O que Jesus está dizendo aqui é que corrigir é um ato de amor, mas um ato de amor que coloca em primeiro lugar a necessidade de salvar aquela pessoa, de ganhá-la, de conquistá-la, de fazê-la sentir-se de alguma maneira abraçada, acolhida. Agora, é claro que se a gente tem um instinto acusatório de querer sempre apontar o dedo e querer sempre dizer ele está errado, ela está errada, isso não é assim, aquilo não é assim, o que acontece? Ao invés de sermos filhos de Deus, nós nos comportamos como filhos do diabo. Por quê? O Apocalipse diz que ele é o acusador dos seus irmãos, aquele que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Portanto, se eu me torno um acusador, eu realmente estou me comportando não como quem quer ganhar, mas como quem quer perder o irmão. Não há caridade aqui. Há intransigência, há desejo de prevalecer, há uma vontade segregatória, não há caridade. A caridade requer de nós maleabilidade, doçura, paciência, a capacidade de se colocar no lugar do outro e de até desculpar o outro por entender a posição dele, por dizer, olha, bom,
eu estou fazendo esforço de entender por que ele pensa assim, por que ele age assim. Eu não vou logo dizendo que aqui existe uma maldade, uma malícia, uma intencionalidade pervertida. Eu vou tentar, de alguma maneira, ressalvar a intenção daquele irmão. Jesus continua: se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão fique decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, ganhar o irmão é algo tão importante que, se nós não conseguimos, porque ele está mal disposto, porque ele não quer entender, talvez porque tem uma bronca comigo, talvez porque ele não consiga escutar aquilo de mim, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que convidar algumas pessoas que possam ajudá-lo a entender, para ganhá-lo. O objetivo é ganhá-lo, é salvá-lo, é querer o bem dele. Isso também é uma demonstração de humildade. Quando eu chego para algumas pessoas e digo: olha, eu tentei explicar, mas eu não consegui, talvez eu não tenho talento para isso, talvez eu não sei explicar direito. Vocês não iriam comigo para ter uma conversa um pouco mais profunda, para tentar entender, para ver se a gente consegue salvar essa situação? Ganhar essa pessoa? Mais uma demonstração de humildade e de maturidade. Quer dizer, eu não passo adiante como se nada tivesse acontecido, mas eu realmente quero ajudar aquela pessoa. Veja que coisa impressionante, Jesus sempre está falando de alguém que pecou contra mim, de alguém que errou comigo. Isso é tremendo, porque demonstra a imensa necessidade que nós temos de nos colocar em último lugar. Sabe, a pessoa humilde, ela não se sente ofendida. Isso é uma libertação. A pessoa verdadeiramente humilde, ela acha normal as pessoas verem os seus defeitos, porque ela os vê de maneira mais profunda. E vendo-os de maneira mais profunda, ela sabe que o que os outros dizem é muito melhor do que o que ela realmente é. Então, uma pessoa realmente humilde não se ofende. Se torna superior às ofensas, justamente porque já se colocou baixo demais. E por isso o seu coração é terno. O Salmo diz: não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis os corações. O que é que endurece o nosso coração? O que é que torna o nosso coração impermeável? O que é que faz com que o nosso coração se torne inflexível? É justamente a soberba. É o orgulho. O orgulho como que é uma contração do eu. Eu sou assim, eu tenho razão, a minha imagem, Então o orgulho endurece o homem. Ele não se rebaixa. Para ele pedir perdão ou reconhecer que talvez ele esteja errado é uma coisa, uma violência, é
uma tragédia para a sua consciência. Para um homem soberbo, colocar-se na posição de quem se equivocou, de quem precisa recomeçar, meu Deus, é horrível. Não, porque ele sempre está numa posição inatingível, ele é certo, ele é correto e todo mundo é errado. Ninguém presta, ninguém é bom o suficiente, porque ele é bom, ele se sente bom. E aí, é claro, se ele é cristão, ele vai se vestir de uma falsa humildade, que é aquela coisa de se fazer de coitado, quando na verdade ele fechou o coração, não aceita a correção, não aceita nenhum tipo de crítica, se coloca numa posição invulnerável, sempre. O coração fica duro. Não há possibilidade de conversão. Por fim, se ele não vos der ouvido, dize à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. O que significa isso? Ele precisa ser evangelizado de novo. Fundamentalmente é isso. Ele tem que aprender de novo. Tem que voltar para o banquinho, precisa receber o evangelho, porque na verdade ele se equivocou. Ele não se converteu. Ele não tem a humildade e o quebrantamento de quem entendeu o evangelho. Ele tem muitas defesas, ele se coloca numa posição muito, assim, ameaçada, de quem precisa se defender. Então ele tem que ser triturado no evangelho, porque quando a pessoa entende o evangelho e ela entende que é sobre Jesus, não é sobre nós, que é Ele que nos salva, não é a gente que se salva, que é Ele que nos justifica, não somos nós que nos justificamos, que o que nos salva é o que Ele fez, não o que nós fazemos. Quando ela entende isso, ela realmente nunca mais na vida dela se justifica. No primeiro mal-entendido, ele já vai logo pedindo perdão, mesmo que ele esteja certo, ele vai logo se humilhando, vai logo se colocando numa atitude de sujeição, ele se quebra logo, ele é fácil de se quebrar, ele não tem mais aquela ditadura do amor próprio. O amor próprio está muito relativizado dentro dele. Por isso ele vai por terra mesmo, ele se coloca numa posição totalmente simples, pobre, despretensiosa, porque ele sabe que não é sobre ele. E isso é extremamente libertador. Porque o orgulho nos leva a nos darmos excessiva importância. Sabe aquela pessoa que pensa assim, estão com inveja de mim. Aí você fala, inveja de quê, criatura? Só tem a noite e o dia. Está vendendo o almoço para comprar a janta, inveja do quê? Aqui as pessoas falam mal de mim, mas as pessoas nem sabem que você existe, não sabem nem o teu nome direito. Quer dizer, as pessoas se dão muita importância achando que os outros pensam nela. Mas será que as pessoas não têm mais o que fazer da vida? Não tem conta para pagar, não tem problema para resolver. O orgulho, ele nos enlouquece. Ele vai nos enlouquecendo, porque nós ficamos em labirintos mentais
em torno do nosso próprio ego. Não, porque eu assim, não sei o que lá, não sei o que, eu lá. Aí eu me imagino sempre no centro de todas as rodas de discussão, sempre na boca de todo mundo, sempre não sei o que, sempre perseguido, sempre vítima, sempre... E aí me justifico para me defender, para atacar, para dizer, para não sei o que lá. E eu acabo lutando contra moinhos de vento, como o Dom Quixote, né? Eu fico lutando contra fantasmas. Os fantasmas não existem. Estão apenas na minha cabeça. Sou eu que projeto hologramas para fora, porque o orgulho vai me enlouquecendo. Pelo contrário, a humildade é assim, libertadora, é um descanso do espírito. Por quê? Vejam, quando alguém me critica e eu penso assim, ai meu Deus, coitada dessa pessoa, ela está criticando a mim, que eu não sou nada, reparando em mim, eu não sou ninguém, meu Deus do céu, está me dando muita importância, nem devia. Tem tanta gente mais importante do que eu para lhe criticar. Acho que criticar o presidente da República, o presidente do STF, vai criticar alguém que realmente tem importância. Agora eu. Ou seja, quando eu realmente sou humilde, as críticas que os outros eventualmente façam de mim, eu me sinto até valorizado por elas. Eu me sinto até, eu falo, nossa, que, né? Estão dando importância para mim. Obrigado pelo amor, pela atenção, pela audiência, né? Porque realmente a humildade nos descansa, tira as tensões da nossa alma. Nos versículos seguintes, Jesus diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu, o que mostra a autoridade que a igreja realmente tem. E por fim, ele diz: se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Isso mostra o quanto Deus valoriza a comunhão entre nós. Como Deus aprecia essa fraternidade verdadeira que deve existir entre nós e que nos faz ser uns para os outros verdadeiramente irmãos. O que Jesus está dizendo aqui é que essa fraternidade é tão agradável a Ele que quando 2 ou 3 se reúnem no nome dele, ele não aguenta, ele desce para estar junto. Porque essa caridade fraterna, para ele, é importante. Ora, o Salmo diz: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo suave que desce a barba de Arão e escorre até a orla do seu manto. O que o Salmo está querendo dizer é que realmente a nossa comunhão é importante para Deus. Ele a valoriza, ele a aprecia. O que significa que a nossa falta de comunhão é muito importante para o diabo. Porque é aí que ele semeia divisão, é aí que ele semeia intriga, é aí que ele semeia impasses, mal-entendidos, gera barreiras, gera cicatrizes. Isso não é de Deus.
talvez nós tenhamos que crescer. Quando o Salmo diz que a união entre os irmãos é como um óleo suave que desce a barba de Arão, São Tomás comenta que desce a barba de Arão porque a comunhão é coisa para gente barbada, ou seja, coisa para gente adulta. Quem é muito infantil emocionalmente não consegue fazer comunhão com os outros, porque sempre precisará ser de alguma maneira valorizado, de alguma maneira posto em primeiro lugar. Alguém em algum momento não fará isso e tornará muito difícil a convivência e assim por diante. Essa maturidade é importante para nós, porque ela é sinal verdadeiro de que nós estamos crescendo na graça, de que nós não somos pessoas suscetíveis, que se magoam com qualquer coisa, frágeis, que são atingíveis por qualquer tipo de ofensa e que idealizam as pessoas, aí se decepcionam. Tudo infantilidade. Quem é maduro não faz essas coisas. Não idealiza ninguém, não fica mortalmente ofendido. Quem é maduro não se acha do bem, eu sou do bem, o outro é do mal. Não, eu também tenho meus lados ruins. Se conhece. Quem é maduro sabe dos seus defeitos. E tudo isso é importante se nós quisermos verdadeiramente crescer em caridade fraterna. Será que nós aceitamos uma correção? Ou a correção nos ofende? Se alguém chegar em nós e dizer assim, olha, eu queria te falar uma coisa, eu queria te corrigir, porque você tem feito isso aqui é errado. Como é que isso entra em nós? Entra como se fosse uma espada que vai te atravessando e te matando? Ou entra como uma coisa normal? Poxa vida, eu errei, tudo bem, faz parte, agora eu vou fazer certo. Tudo isso mostra muito sobre quem nós somos, sobre o nosso nível de maturidade, sobre o nosso nível de conversão, sobre o nosso nível de humildade, sobre o nosso nível de ter um coração quebrantado e não duro. Que o Senhor nos instrua e assim jamais nós ficaremos minimamente ofendidos com nenhum tipo de correção. Isso jamais nos causará perturbação. Nós agradeceremos. Quando alguém nos corrige, nós diremos, muito obrigado. Nossa, olha, você foi a primeira pessoa que me disse isso. Eu já passei por várias situações desse tipo. Me lembro que uma vez um sacerdote, ele tinha a língua presa. Então havia uma consoante que ele não conseguia dizer. Ele falava errado aquela consoante. Eu falei, o senhor já reparou que o senhor fala assim esquisito? Assim, fiz lá qual que era a consoante, não me lembro qual que era agora. Ele falou, não. Eu falei, pois é, o senhor fala estranho, o senhor tem que fazer fonoaudióloga. Aí ele foi na fonoaudióloga e consertou o problema. Aí depois, tempos depois, ele veio me agradecer. Falou, olha, lembra aquele dia que você falou aquilo lá? Poxa vida, olha, você foi a primeira pessoa que me falou, já era padre, imagina. E realmente eu fui a fonoaudióloga, corrigi e agora estou bem, não faço mais esse erro. Uma pessoa humilde. Agora, o outro que não fosse humilde, dizia, onde já se viu dizer que eu falo errado? Imagina, eu nunca ninguém me falou isso. Aí vai para os amigos, por acaso eu falo errado? Aí os amigos, que só dizem o que ele quer ouvir, dizem, não, imagina, fala ótimo. E aí continua com aquele alejo na boca. Entendem? Quer dizer,
somos nós que saímos perdendo quando nós nos blindamos contra a correção. Ninguém pode falar nada para nós. Não fala nada, porque se mexer ali, ixi, mexeu no vespeiro, vai sair tudo que é vespa para te picar. Não. Se nós somos assim, nós somos uma cruz na vida dos outros, uma mortificação na vida dos outros, e nós nunca vamos crescer. Nunca vamos melhorar, porque sempre precisaremos ser paparicados pelos outros. As pessoas têm que nos aplaudir, ela tem que dizer aquilo que nós queremos ouvir. E ninguém está na igreja para isso, né? Porque se uma pessoa vem para a igreja para ser paparicada, ela está no lugar errado, porque aqui nós estamos para procurar ser santos. E, portanto, tudo que nós queremos é melhorar a cada dia. Então, muito bem, quando alguém nos corrige, quando alguém nos adverte, quando alguém fala alguma coisa, nós agradecemos. Olha, muito obrigado. Muito obrigado porque você está me ajudando. Agora, quem quer ser paparicado, sei lá, vai no clube de bocha, jogar dominó, não sei, mas qualquer coisa menos igreja, porque não é assim. Quem realmente está na igreja tem que estar disposto a melhorar, a crescer, não a evoluir e se tornar uma criança chorona. Pedir perdão ao nosso Senhor pelas nossas durezas de coração, pelas nossas blindagens excessivas, e vamos nos colocar na posição de quem realmente quer e até deseja ser corrigido de todo o coração.